Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a Deus pela vida de todas as famílias e das crianças que estão presentes aqui hoje, representando todas as famílias educadoras do Brasil. É por causa dessas crianças e jovens que estamos aqui, que fazemos a defesa constante da liberdade educacional, direito natural, direito humano, firmado nos pactos internacionais de direitos humanos pelo Brasil como signatário, junto também aos outros países. É necessário fazer um claro agradecimento ao requerimento da deputada Cristo Nieto e do deputado Jaziel, que abriram essa sessão solene em defesa do homeschooling. Também a deputada Carolina de Tone e todos aqueles outros parlamentares que defendem e apoiam as famílias educadoras pelo Brasil. Fazemos um claro e necessário agradecimento também ao presidente da República, que de forma inédita trouxe como iniciativa do Poder Executivo uma proposta de legislação sobre a educação domiciliar para essa casa, especialmente através da execução coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos, da Família e das Mulheres, também pelo Ministério da Educação, a pessoa aqui do Ministério o Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, a pessoa aqui do Pedro de Holanda presente. Bem, nós poderíamos discorrer, como já foi bem falado aqui hoje, sobre o cenário internacional da educação domiciliar, onde temos mais de 65 países que já regulamentaram a educação domiciliar. Nós poderemos falar sobre o mito da socialização, como já foi colocado, e as verdades sobre o engajamento social e cívico dos educados em casa. Poderíamos falar sobre o mito do abandono intelectual, mas a verdade sobre os resultados acadêmicos e pesquisas que comprovam isso. Poderíamos falar sobre os resultados profissionais daqueles que foram educados em casa. Poderíamos falar sobre o índice de liberdade educacional, a posição vexatória em que o Brasil ocupa. Poderíamos falar sobre a falsa declaração de que a educação domiciliar é uma oposição às escolas, como também já foi dito aqui hoje. Poderíamos falar, inclusive, sobre a grande perseguição que o Estado, o Leviatã, impõe sobre muitas famílias educadoras pelo Brasil. Mas precisamos declarar e deixar claro que a educação domiciliar hoje no Brasil é um fato irrefutável, irreprimível, crescente e permanente em nossa realidade. Por quê? Porque ela vem da sua origem da própria família. É liberdade e interesse dos pais educarem seus próprios filhos. A educação domiciliar existe porque as famílias existem, porque os pais existem e querem e continuarão educando seus filhos. Por isso, a educação domiciliar ela é um direito natural. Não estamos tratando aqui de um direito futuro ou de uma expectativa de direito a ser regulamentada. Estamos tratando, sim, de um direito existente, real, presente e inquestionável. Estamos tratando, portanto, da necessidade da regulamentação. Estamos tratando, sim, da necessidade da regulamentação para que cesse as oposições, as contradições que o próprio Estado impõe às famílias. As famílias querem ter acesso às avaliações, às certificações. As famílias querem que os seus filhos participem mais de eventos de socialização. Mas aqueles que se opõem à educação domiciliar são esses mesmos que acabam impedindo que as famílias participem disso. Porque não tem um certificado, não tem a matrícula escolar, como é que vai poder participar de uma escolinha de futebol? Ou tantas outras atividades. Bem, mas as crianças e jovens, elas não podem esperar. Na verdade, elas não esperam. Eles crescem, eles continuam seus estudos, eles se desenvolvem academicamente. Portanto, o que nós pedimos e esperamos exatamente é que essa casa promova uma regulamentação justa, isonômica e desburocratizada da educação domiciliar no Brasil. Disso necessitamos. E gostaria de destacar 4 aspectos fundamentais que entendemos que sejam necessários constar dessa regulamentação, nos termos do que já existe nessa casa, tramitando em diferentes projetos de lei, inclusive agora também com o PL do Executivo. Aperfeiçoamentos são necessários. O primeiro dele, nós destacamos que seja exatamente o reconhecimento claro do direito dos pais
como já foi defendido aqui pelo Pereira de Holanda, a liberdade exatamente dos pais escolherem o modo de educação a ser administrado aos seus filhos. Segundo ponto, a simplificação do processo de cadastro ou de registro ou matrícula, qualquer que seja o termo a ser escolhido, das famílias pela educação domiciliar. A simplificação desse cadastro de opção pela educação domiciliar, que ele possa ser feito individualmente pelas famílias ou também através de associações, instituições de ensino, pública ou privada, que apoiem a educação domiciliar. Que esse cadastro seja simplificado, que essas instituições que apoiam a educação domiciliar sejam credenciadas junto aos órgãos públicos competentes e assim se mantenha o cadastro nacional que seja necessário para o acompanhamento das famílias que estão em educação domiciliar. Segundo ponto necessário diz respeito à flexibilidade do sistema avaliativo e certificador. Defendemos que seja justa a avaliação a ser aplicada às crianças e jovens que são educados em casa. E nisso defendemos que seja utilizado um modelo básico de avaliação por ciclo de aprendizagem. Porque não existe no Brasil hoje uma prova única que seja aplicado a todos aqueles que estão... Vou concluir, deputado. Não existe hoje no Brasil uma prova única, uma avaliação única que seja aplicada a todos aqueles que estão em escola. Então, que seja dado o mesmo tratamento às famílias. As escolas têm flexibilidade nos modelos avaliativos. Por que não se dá a justa igualdade e flexibilidade também às famílias? Por isso, um modelo básico de avaliação por ciclos. E, da mesma forma que o cadastro, também a alternativa de que as famílias busquem avaliações e certificações junto a instituições que apoiem a educação domiciliar. E assim mantenham esses registros avaliativos também. E, por fim, que não seja dado consequência discriminatória às famílias, às crianças e jovens que são avaliados na educação domiciliar, porque um dos aspectos previstos em um dos projetos de lei é de que se a criança não obtiver um desempenho satisfatório, ela, depois de 2 ou 3 avaliações, deveria retornar ao regime escolar. Bem, o que é que acontece com as crianças e jovens que são avaliados no sistema escolar e, consequentemente, são reprovados? Qual é a consequência deles? Eles são enviados para casa? Não, que não se dê um tratamento desigual e injusto a essas famílias. Pelo contrário, que as famílias, que as crianças tenham a mesma consideração. O que é que ela acontece? Não obtém a certificação necessária ao qual ela está sendo submetida. Por fim, mais uma vez agradecemos à mesa, à deputada Cristo Nieto, e conclamamos a todos a se manterem unidos nessa luta permanente pela liberdade educacional em favor da família, em favor de cada uma das crianças e jovens que aqui defendemos. Obrigado a todos. Obrigada, senhor Carlos Vinícius. Eu peço até desculpas pelo tempo que a gente precisou limitar. A minha intenção era deixar a gente ficar aqui até altas horas, porque esse tema é caríssimo, é muito importante para nós, mas infelizmente nós teremos que encerrar 13h, então a gente precisou colocar o tempo. Peço desculpas, viu?